agora vai ser igual 9 minutos. Eu vou começar assim, porque aí é igual 9 minutos pra ter 9 minutos, tô brincando. Porque o 9 minutos nunca tem 9 minutos. Na verdade, eu já contei várias vezes, o 9 minutos não tem, 9 minutos dava uns 45 brincando. E eu nunca, eu já ouvi essa explicação alguma vez, mas eu nunca sei porque escreve 9 minutos se não tem 9 minutos. Mas enfim. Vamos lá, então, só mais uma provocação, O objetivo aqui é a gente apresentar algumas conexões. Nesse mundo conectado, a gente tem dificuldade de se conectar. E aí eu trouxe mais uma vez aqui pessoas que estão na minha conexão e compartilham do mesmo ambiente. E são pessoas interessantes que eu acho que as pessoas, o círculo que eu vivo e o alcance que a gente tem através das redes sociais deveriam conhecer. Pamela, vulgo Kelly, e Guilherme Pella, que está com a gente aqui. E o Só Uma Provocação, ele parte da seguinte premissa: a gente vai fazer uma mesma provocação e a gente vai ver que temos conexões diferentes com essa provocação, com essa fala inicial. E eu sempre começo perguntando assim: da onde você vem? De onde você vem? E vou começar pelo Guilherme. Guilherme, de onde você vem? Do ventre da minha mãe. Agora continua para análise, porque senão vai virar 9 minutos mesmo, senão a gente termina a nossa atividade aqui. Mas conta aí desse ventre da mãe, lembrando que você lembra? A gente não tem um tempo bíblico para narrar toda a história. Entendi. Bom, o Guilherme vem de uma família humilde, de um pai aí de descendência italiana, uma mãe também de descendência italiana, mas um pai que veio da roça e a vida inteira motorista de caminhão, e uma mãe que veio da nossa querida Morro Fonte Grande, no centro de Vitória, na favela, e foi dona de casa, cabeleireira, uma família humilde, mas bastante trabalhadora e empreendedora. Massa. E dessa história aí, Guilherme, assim, o objetivo sempre quando a gente fala da onde a gente vem, o objetivo é saber se conectar, né? Assim, às vezes a gente se conecta tão superficialmente, a gente quer saber sempre da história. Eu poderia aqui começar falando assim: eu sei do projeto lá que você executou, mas assim, já que você começou do ventre da mãe, falou um pouco dos pais, o que reflete um pouco no Guilherme que é hoje? O que você faz nas suas atividades? O que vem dessa origem? Bom, como designer, né, industrial, que é a minha profissão, antes disso, técnico de segurança do trabalho, acho que a característica que eu observo do meu pai e da minha mãe, que meu pai, assim, a parte resiliente, é um cara criativo, que sempre empreendeu, teve negócios, então eu peguei essa veia de alguns projetos, talvez a gente fale aqui, talvez não sei, e da minha mãe essa parte guerreira mesmo, assim, de correr atrás, de não ter tempo ruim, a forma como educou a mim e minhas irmãs, e hoje eu vejo um pouco disso, de resiliência muito forte, gosta de um desafio e sempre está procurando, mediante algum problema, não esmorece, mas sempre está procurando alguma solução, assim. Massa. E assim, conectando, né? Porque que o objetivo é a gente conhecer um pouco mais dos dois. E a gente poderia começar aqui dando os currículos, porque é natural das pessoas, né? Tentar conectar pelo aquilo que é formal, contar as histórias superficiais. E a gente um pouco sabe, assim, eu particularmente não sabia que você tinha origem na Fonte Grande. Fonte Grande? Isso. E aí a gente compartilha de ambientes, assim, eu também vim de uma origem, vim mais vim da área da Serra, mais periférico, mas mais da área da Serra. E também trago um pouco dessa batalha aí no sangue, no nosso brasileiro do dia a dia, né? Pamela, da onde você vem, não necessariamente você precisa dar do ventre também, com uma... Hoje de Vila Velha. Não, assim, nascida e não criada em Cachoeiro de Itapemirim, nasci lá.
Minha história, assim, na família, a gente sempre se mudou muito. Então, não tem como eu falar assim, onde foi que eu finquei minhas raízes, que não tem. Na verdade, morei em Campos, morei em Cachoeiro, morei no centro de Vitória muitos anos, morei no Rio de Janeiro, morei em Minas Gerais. Uma nômade. Morei em Domingos Martins, morei em tudo quanto é lugar que vocês imaginarem, já fui. E tá tudo bem, era basicamente 1, 2 mudanças por ano. Então, assim... Vem mudança por aí? Vem mudanças por aí, então é basicamente isso. Mas assim, venho de uma família muito batalhadora. Minha mãe, desde sempre, minha mãe começou a trabalhar muito nova, então até hoje eu me espelho muito nela, assim, na questão de força, de garra, porque ela trabalha até hoje. Ela sai cedo, sai 5 horas da manhã para ir trabalhar e trabalha com comércio, né, a vida toda. Então, trabalha demais. E o meu pai, que saiu da roça, da extrema pobreza e conseguiu vencer na vida, fazer várias faculdades, vendendo picolé na rua, sendo garçom, não desmerecendo, claro, mas assim, a gente sabe que ganha pouco, né, são atividades que remuneram pouco, e mesmo assim, cresceu muito. Então, assim, eu venho dessa família mais humilde, mas também não posso dizer que foi difícil já para mim, porque, querendo ou não, eles sempre batalharam muito para poder dar tudo pra gente, mas foi com muito esforço também, até hoje, né? Até hoje com muito esforço, desde de nova, assim, eu trabalho, né? Desde nova, sempre também cuidando dos meus irmãos, ajudando a minha família. Então não foi tão difícil, mas também não foi tão fácil. Não posso reclamar não, que até que... Não vai contar isso como história triste? Não, Agora, de forma alguma. a gente fala assim, foca nela agora. Forma alguma. Eu acho que tudo isso, assim, influencia na criação do caráter, de como a pessoa vai ser no futuro também, entendeu? Eu acho que tudo isso que a gente passa influencia de alguma forma e eu não tenho nada a reclamar, não. Graças a Deus. Massa. E aí, assim, a gente pega, então, primeira conexão, né? Às vezes a gente compartilha o ambiente. Não sei se vocês já se ouviram um pouco nas histórias no dia a dia. Sei que nós três aqui passamos os dias, às vezes, tão próximos e a gente não sabe de onde vem. Eu falo que é uma pergunta aberta porque, às vezes, você pode falar assim, vem de Vila Velha, poxa, olha... Hoje o dia tá assim, 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 e não é uma... E às vezes a gente vai e volta às nossas origens, e as origens não são coisas que a gente trata no dia a dia, muitas das vezes. Às vezes eu sei do Guilherme pelo projeto que ele faz, o que ele trabalha, eu sei que a Pamela trabalha, sei às vezes do que tá acontecendo no dia a dia, mas não sei o que marca, né? E eu gosto sempre, aprendi um pouco tempo atrás, que a gente é formado da nossa herança genética, do meio onde a gente vive e também das decisões que a gente toma e como isso nos afeta. Então, acaba que o que o Guilherme é hoje, o que a Pamela é hoje, são as origens. Às vezes a gente não para ouvir isso. E assim, Guilherme, um pouquinho do que você... Aí vamos trazer agora para a realidade, se apresentar em um pouco dos projetos, o que você está tocando, como foi os últimos anos da vida. Certamente, talvez a gente identifique os pontos que você trouxe aí da onde você vem. Bom, um pouco da parte profissional, assim, Guilherme, né, formei em design industrial de produto em 2010, agosto de 2010, e o meu TCC, eu patenteei ele de lá para cá, que se chama MOPUS, né, um sistema de transporte elevado, e vou falar bem resumido aqui, né, porque são 10 anos, quase 11 anos aí, e eu vim tentando de fato tirar ele do papel, não engavetei, como a maioria dos TCCs acontece, né, e apresentei em feiras, ciência e tecnologia, quase saiu do papel, bateu na trave, digamos assim, umas 4 vezes, mas é um projeto muito grande, complexo, e hoje funciona como portfólio. E então, como sempre gostei dessa parte de inovação, de criatividade, tecnologia, sempre desenhei desde novo, puxei isso do meu pai era projetista, né? Antes de se tornar caminhoneiro, ele era até hoje um exímio desenhista, desenha até muito melhor do que eu, mas por diversas questões da vida ele, né, optou por ser motorista na época, e naqueles tempos, anos 80, aí, anos 70,
pagava-se bem, digamos assim, acredito eu. E depois de 4 anos eu criei um projeto, que esse saiu do papel de fato, que foi uma bicicleta, Aston Bike. Foi uma startup de produto, a gente chamava até da primeira design tech de produtos, assim, uma startup de design. E uma bicicleta totalmente de madeira, mais leve e mais resistente que bicicleta de alumínio. A gente conseguiu comprovar isso e ganhou prêmios, editais de inovação. Depois conseguimos um investimento na casa de praticamente R$500 mil. E aí montamos uma fábrica com tecnologia laser, processo de produção. E depois, por diversos motivos, o projeto, como a gente fala de produto, o projeto ele precisa de uma vida útil, pelo menos aí, né, de 5 anos para mais. E aí veio a pandemia também, como muitos negócios, né, a gente não conseguiu dar continuidade, assim, né, então o projeto paralisou, a gente dizer assim. Não deu certo por um tempo, mas ele hibernou, digamos assim. Talvez um dia volte, talvez não. Mas hoje o Guilherme ele recomeçou ano passado, sozinho. E foi um tempo de... 2021 para mim foi de fato, a palavra para mim foi redescobrimento, se redescobrir de fato, voltar a uma análise mais bem introspectiva para mim mesmo, de várias coisas, de vários aspectos, de todas as áreas da minha vida. E de fato eu recomecei e eu digo que foi, acho que um dos melhores anos da minha vida, 2021. Mesmo um ano de pandemia difícil, né, muito pra todo difícil, mundo. mundial, eu recomecei e no quesito profissional foi assim, sensacional. De vir muitos projetos, devido a esses 10 anos com esses 2 projetos de mobilidade, né, Mopus e Aston Bike, acabou criando-se um renome, né, aqui no estado e também fora também, tive oportunidade de ir para fora do país também. E aí acabou vindo muitos projetos, assim, poucos eu fui atrás, assim, isso foi sensacional, assim, e estamos aí hoje procurando crescer, assim, a coisa veio de forma orgânica e a gente está entendendo, então se a coisa está dando certo de forma orgânica, vamos seguir esse caminho, assim, né? Existe influência, porque às vezes a gente quer também fazer vínculo que não existe, tá? Mas existe influência no papel do seu pai como caminhoneiro dentro dos projetos de mobilidade? Ou não? Ou é viagem que eu trouxe agora, né? Aquele negócio, aquela conexão que você falou assim, eu vi só isso agora, que você tá falando. Não, essa é a primeira pergunta que me fazem desse jeito, e eu acho que você com essa pergunta agora, eu acho que faz total sentido. Primeira vez que me perguntam isso na vida, e acho que meio que uma ficha caindo. Ele ficou olhando pra cima, assim, pensando. Mas peraí. Não, eu acho que faz sentido, assim, de forma até subliminar, de forma assim, subconsciente. Eu acho que faz total sentido essa pergunta sua, e eu acho que ela encaixa no cotidiano na minha vida, pelo fato dele, sim, ter sido projetista. Antes, né, ele ajudou a desenhar um dos alto-fornos da CST na época, isso lá na década de 80, quando ele trabalhava como projetista. E eu acho que por ele ter viajado esse Brasil todo e tal, né, acabou ficando muito tempo fora de casa. Eu sou mais velho de 2 irmãs, uma arquiteta e outra psicóloga. E eu acho que faz sentido, sim, o fato talvez de a maioria do tempo dele, mais de 30 anos, ter sido motorista de caminhão, ter sido caminhoneiro. Talvez eu não cheguei a pensar nunca dessa forma, mas acho que estava embutido em mim de forma subliminar. Acho que tem uma influência, sim. Cara, tem um ponto que você falou agora também que eu achei interessante, tentando conectar um pouco da Pamela também. Foi muito direito, né? Direito. Somos dessa ligação íntima e particular dessa massa que foi massa mesmo, que formou em direito. O Guilherme foi para um lado que poucos vão. Foi uma leva, assim, foram anos assim que, tipo assim, direito, engenharia, medicina. Mas assim, teve um presidente, uma presidente que falou que era melhor formar mais engenheiro do que advogado. E às vezes eu tenho a indicação que ela estava muito certa disso. Mas a brincadeira... Não gostaria de concordar, não, mas vou ter aqui. Mas brincadeiras à parte, assim, eu achei legal porque o Guilherme trouxe o projeto dele para dentro do dia a dia, assim, da execução. Eu escrevi minha monografia em contrato de trabalho do atleta profissional de futebol. Sabe quantas vezes eu advoguei para atleta profissional de futebol?
Nunca. Zero vezes. E até tive a oportunidade, mas nunca. O máximo que eu fiz foi jogar o campeonato da OAB algumas vezes. A única relação que eu tenho OAB, futebol e advogar. Mas, Pamela, e assim, e você, assim, o que você faz hoje? Como é que você chegou até dessa história que você trouxe no início, dessa vida no interior de pais que batalharam até o que você faz hoje na atividade? Bom, vamos lá, assim, passei por muita coisa até chegar aqui, assim, eu, na verdade, assim, quando eu terminei o ensino médio, eu não tinha muito bem definido na minha cabeça o que eu queria ser, assim, qual profissão seguir, o que fazer, eu não tinha isso, assim, eu puxava muito pro lado do meu pai, porque o meu pai, ele é contador, advogado, formado em teologia, formado em pedagogia, e contando, não sei mais o que não, que deve ter mais alguns aí que agora eu não tô lembrando. Enciclopédia viva. Exatamente. E aí eu lembro que na época eu queria muito ir para a área de saúde, assim, a princípio, queria muito ir para a área da saúde e pensei o quê? Eu vou fazer enfermagem. Por quê? Não sei, eu acho legal, vou fazer enfermagem. E aí meu pai veio, conversou, aí tem aquele coagimento, assim, embutido, né? Ele falou assim, não, mas isso aí não vai dar muito certo, vamos tentar direito, vamos tentar alguma coisa assim. Enfim, acabei o quê? Fazendo direito, levei 7 anos para concluir a faculdade de direito. No meio do curso descobri que eu, na verdade, não gostava da área do direito, mas eu pensei assim, 2 anos e meio já cursado, né? Já foi. Eu não vou parar agora, né? Mas aí não sabia que eu ia levar mais 4 anos, né? Para poder finalizar, enfim. Concluí, comecei a trabalhar em construtora, justamente na área jurídica. Trabalhei ao todo 10 anos em construtora. E eu comecei a gostar da área que eu estou hoje, que é a área que envolve muito o direito imobiliário. Eu gosto do direito? Não gosto. Mas dessa área do direito imobiliário eu gosto, entendeu? E aí quando eu saí da construtora, eu comecei a trabalhar com regularização de imóveis. Então, hoje eu trabalho como despachante, né, imobiliário também, mas eu também trabalho com financiamentos de imóveis, né? Ajuda a galera aí a concretizar o sonho da casa própria aí. Então, mas já trabalhei de tudo um pouco. Minha mãe, como ela trabalha em comércio, eles têm ótica a vida inteira. Então, já trabalhei em ótica, já trabalhei em empresa de marketing, eventos, casamentos. Se contar tudo... Se contar tudo, dá uma história. Dá uma história, entendeu? Já cuidei de criança, já limpei casa, então... Gente... Já. Participação especial. Tá pronto. Henrique. Falando de criança, aqui é parte do... Liberdade. do momento. Eu tô tentando me concentrar aqui, mas eu tô aqui assim, ó. Já cuidei de criança. Já cuidei de criança. Já cuidei de criança dos outros, entendeu? Aqui, ó, tem a criança dos outros aqui. Então, assim, já fiz de tudo um pouco. E eu, até hoje, eu não sinto que eu tenho definido como uma coisa que eu quero fazer na minha vida. Eu sou uma pessoa, assim, que eu vou aproveitando as oportunidades. Se amanhã surgir alguma coisa que é totalmente fora da área que eu estou e eu ver que eu posso absorver aquilo, eu posso executar aquilo de uma forma legal, eu vou. Eu não tenho... Isso é legal. Eu não tenho esse medo de começar do zero. E isso é uma coisa que eu carrego do meu pai, e principalmente do meu pai, porque meu pai já foi do zero ao muito várias vezes. E ele nunca teve esse medo, assim, de recomeçar, e é uma coisa, assim, ainda bem que isso veio pra mim, entendeu? Porque hoje, se eu tiver que largar o que eu faço e vamos investir na área de design, vamos, entendeu? Não tem problema com isso. Eu vou começar, eu vou do zero ao muito... Facilmente. É um frio na barriga? Mas a gente gosta. Hoje em dia a gente tem algumas outras responsabilidades, temos, mas não tem jeito. Dia 10 chega todo dia? Chega. Chega, os boletos chegam mês. também, mas não tem jeito, faz parte, né? Mas assim, a questão da nosso objetivo aqui é a gente fazer uma conexão entre
entre essas histórias. E, assim, eu vi como são histórias que partem de um momento de famílias que têm uma certa identidade, daquilo que não veio abastado, não veio de cima para baixo, né? E é a história... Acho que a gente costuma dizer que é a história brasileira média, mas no mundo ninguém nasceu abastado como qualidade comum, né? Como qualidade mais fácil de acesso. Todo mundo veio crescendo na vida ou recebeu, e a principal herança aqui que eu vi é essa resiliência, né? Em ambas as histórias eu acho que esse é um ponto de conexão da onde que a gente vem, e assim, essa possibilidade de reconstruir. Já que a Pamela falou do sonho da casa própria, que é o sonho médio do brasileiro, nós temos um ponto de conexão para frente que a gente faz agora, que é para onde você vai, para onde você está indo. Se eu comecei com o Guilherme dessa vez, vou inverter o polo. Boa. Continuar aqui na... Acho melhor voltar pro Guilherme. Porque... Já que você mexe com casa própria, o sonho das pessoas, para onde você está indo, Pamela? Cara, é uma pergunta que eu me faço diariamente. E eu, assim, eu não tenho uma resposta para isso. Entendeu? Eu tô indo. Eu só tô indo. Pra onde você tá indo? Não sei. Então vou pegar esse gancho, porque assim, às vezes no meio do empreendedorismo, ou usando uma fala, né, uma história lúdica, que é Alice no País das Maravilhas, todo mundo gosta daquele clássico, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Isso vale para você? Não vale. Tipo, deixa a vida me levar, né? A vida leva eu. Não vale. Assim, o fato de eu não saber exatamente para onde eu vou, não quer dizer que também eu vou aceitar qualquer coisa, entendeu? Então, assim, é o que eu falei, assim, eu vou analisando as oportunidades, eu vou juntando tudo que me é oferecido, e aí com isso eu vou decidir. Não é simplesmente, então, vamos para lá, vamos para cá, não. É tudo muito bem pensado, entendeu? Mas, assim, definido exatamente o que eu quero lá na frente, aonde eu vou estar, eu não tenho isso exatamente definido na minha mente, não. Massa. E Guilherme? Um cara do design. O cara que... dinheiro, né? O cara do dinheiro. Quem me dera. Das montas. Quem me dera, eu falei a história que ele entrou, que eu falei assim, elevou o patamar, o nível aqui de uma forma Quem me dera eu. Mas se você tiver precisando de um empréstimo, tá bom? Vamos pra aumentar Pra aumentar aí os seus projetos, Opa. entendeu? A gente pode te ajudar. Gostei. Pra pagar um pequeno juros no banco. Fundos coisa imobiliários. Coisa pouca. Opa. Parte do negócio. Aqui, mas assim... E o Guilherme, para onde vai? Escopo mais aberto, igual a Pamela? Essa pergunta, para mim, ela tem algumas respostas. Ela pode ser abrangente ou poucas respostas. Depende de que área, depende do que acredita, né? Como cristão protestante de nascença, digamos assim, no espectro místico e espiritual, eu acredito que eu vou para algum lugar. No final dessa vida, eu sei, como todos nós, vamos chegar a algum fim. Não, nessa resposta eu sei para onde que eu vou. Digamos assim. Exatamente. O fim chegará para todos em algum momento. Exatamente. E espero que, obviamente, bem tarde para todos nós. Mas, sim, como designer e como CEO de uma startup que eu fui um dia, agora a coisa... Gratidão. Sabe que é a gente, né? Pode falar, Gratidão, né? meu caro. Eu sempre costumo... A minha mente, ela trabalha com visão das coisas, assim. Eu costumo, seja no micro, em algum projeto, seja no âmbito pessoal, ou no macro, num planejamento de um negócio, do meu estúdio, ou de algum projeto de um cliente, seja ele... Eu costumo ver lá na frente as coisas. Visualizar. Tem uma cabeça meio um pouco... Eu gosto muito da fantasia fantástica, da ficção científica, né? Um pouco lado da literatura e do cinema, assim. Então, acho que isso tem uma referência, ainda mais quando é design, que trabalha com criatividade. Eu costumo ter essa visão, mas ao mesmo tempo eu tenho que tomar cuidado porque me leva a ansiedade, né? A ansiedade é você, né, ficar preocupado com coisas ainda que não existem. Então, hoje eu exerço muito mais consciente, muito mais... Procuro ter
uma inteligência, uma análise mais racional, que o emocional é muito forte, a veia emocional, beleza, eu consigo me visualizar daqui a 5, 10, 15, até 20 anos, até 30 anos, até mais, do que eu quero ser, do que eu quero chegar, do que eu quero causar, o impacto que eu quero causar com o design, que eu acredito que o design, né, ele é projeto, então ele tem ele é uma forte, uma área forte que pode, de fato, mudar a cultura, a sociedade, a educação, impactar em todas as áreas. Que está crescendo, né? Assim, Tá ficando cada vez mais em evidência. Tanto é que hoje fala em design de modelo de negócios, né? Os heads de inovação, heads de produtos hoje. O design ele tem toda a cartilha para se encaixar. Tanto é que eu já exerço isso hoje para alguns clientes, algumas empresas, né? Head de produto, head de inovação. Então, para não ser aqui tão prolixo, eu consigo ver, mas hoje eu procuro pensar, ter uma visão, acho que é importante, né? Por mais que você se planeja, mas como a Pamela disse, cara, você não sabe do futuro. Por mais que tendências, futurólogos digam, né? E aí, no aspecto de todas as áreas da vida, mas a gente não está no controle, independente se você acredita num ser maior ou não, em Deus ou não. Acho que é um dia após o outro. Eu tento me pautar. Beleza, eu tenho um plano lá em cada área, em ter uma casa nas montanhas, em fazer uma viagem específica, mas, né, citando exemplos assim, mas o hoje, o presente, que é o mais difícil hoje, acho que 90% das pessoas estar no presente, estar conectado na atenção plena, né? Como diz minha mulher, eu gosto da atenção presente, então larga o celular, olha no olho, né? Isso tem se perdido cada vez. É o tempo de qualidade. O tempo de qualidade, isso eu acho que é qualidade de vida. Tipo assim, eu acho que até isso que o Guilherme falou sobre o presente, a gente viu como que isso se tornou muito mais evidente com a pandemia, né? Assim, em que projetos enormes de anos foram frustrados, você viu pessoas quebrando, perdendo entes queridos, né? E muitos projetos, assim, pessoas que às vezes só pensavam lá no futuro, perceberam, na verdade, que não viveram aquele presente, aquele momento, e com a pandemia estagnou tudo, né? Então, assim, eu acho extremamente, assim, maduro a pessoa ter aquela visão já do futuro, assim, igual você falou, saber ter em mente quem eu vou ser daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos. Eu acho isso excelente. Mas também tem que ter esse meio termo, né? De viver ali o momento e tá com a mente aberta também, como você falou. Hoje eu sou designer, eu era técnico de segurança do trabalho, nunca quis ser, mas exerci. Paguei minha própria faculdade depois e o curso técnico também. E hoje eu sou designer, mas hoje eu amo o design, tenho paixão pelo que eu faço realmente. Mas hoje eu tenho uma mente aberta de, tipo assim, cara, sei lá, eu posso virar escritor um dia, eu tô aberto a isso, sabe? Pode mudar, como você falou, mudar totalmente de área. Eu tô aberto a isso e arriscar, né? Porque tem uma pergunta. Pode me cortar aqui, tá? Tá fluindo, Deixa eu... Tô adorando, que é bom que eu falo menos. Uma psicóloga falou uma vez, fez uma pergunta. A gente fala hoje nessa cultura hoje sobre o que é dar certo, né? E ela virou pra mim e me perguntou, nunca tinha me feito essa pergunta. Guilherme, o que é dar certo pra você? E, cara, isso me impactou, assim, virou uma chave na minha mente. Eu fiquei numa análise, assim, depois de semanas. Criou-se, né? A sociedade criou-se uma cultura da educação de base do que é dar certo, tudo, né, militarmente certinho, né? E do que você tem que dar certo para a sociedade e tal. Mas às vezes o que é dar certo para a gente na cultura brasileira ou ocidental é totalmente diferente do que é dar certo para um japonês do outro lado do mundo, para um indiano. Às vezes o que é dar certo para eles lá não é o que é dar certo para mim, mas o que é dar certo? Né? E eu fiquei pensando, caramba, a vida inteira já estava impregnado nessa cultura trabalho de forma subliminar, de tudo já, o que já bebia da mídia, o que já bebia na televisão. Né? Hoje isso, né, já está exacerbado, a fronteira hoje já extrapolou muito mais com a internet e as mídias sociais hoje, né, YouTube, e então a filtragem hoje digital é muito mais complexa e difícil. E isso me fez, assim, virar uma chave na mente, muita coisa assim, cara,
E eu tava frustrado durante um tempo, porque eu fechei um negócio, mandei 15 pessoas embora. Falei, cara, eu não dei certo. Quebrei. Não. E aí uma outra palavra que faz muito sentido hoje pra mim é ressignificar. O ressignificar as coisas. Às vezes a gente fica tão preso numa coisa que te gera uma âncora do passado e ressignificar, então, o que é dar certo pra mim hoje? Né? Assim, eu não vejo hoje mais como certo e errado. Cara, tinha que ser assim, desse jeito. E foi bom, e deu certo durante aquele tempo. Às vezes precisou daquilo pra você dar certo. Exatamente. E isso é importante, quando você começa a ressignificar as coisas, você vê que, poxa, legal, o errado, assim, existe o moralismo, a lei humana, né, do certo e o errado, eu acho que isso é importante também, senão, né, a coisa se perde. O ser humano, ele precisa de leis, mas é importante fazer cada um essa pergunta para si mesmo, o que é dar certo e ressignificar as coisas, e você dá um novo sentido e você começa a gerar novas caminhadas e aí você sabe o que é ser feliz, enfim, aí dá margem para um monte de coisa aqui. Mas... Eu peguei um gancho aqui da certo para dizer o seguinte, olha como a gente indo para que a gente chama da provocação final, né, para a gente caminhar, eu vejo o seguinte, as pessoas trabalham muito, a Pamela trabalha muito com o sonho das pessoas, né, assim, lógico, como vendas, todos nós trabalhamos com o sonho das pessoas, mas a gente tem um sonho da casa própria que é muita pessoa muitas das vezes comprar um sonho alheio, no sentido de ela não ter a intencionalidade, né, acho que essa questão do dar certo é pensar assim, beleza, eu posso ter uma casa própria, assim, mas com intenção, porque depois você vai exercer uma prioridade, assim, eu deixo de pagar uma parcela, eu deixo de fazer uma coisa, porque aquilo não era uma prioridade para mim. Então, e eu acho que, assim, as pessoas têm que comprar, adquirir, fazer tal, e ter essa intencionalidade, né? Eu acho que essa é a pergunta, assim, para onde a gente vai é só para mostrar, assim, pô, tô fazendo aquilo com intencionalidade, mesmo que a gente não tenha que comprar coisas que são óbvias, assim. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Será? A gente tem pensamento crítico sobre isso. Exato. E eu acho que eu vejo que talvez vocês tenham uma clareza, também é uma pergunta difícil, tá? Essa, talvez, dos que eu já fiz, é a mais difícil que tem. Aí tinha que ser aqui, né? Hoje. Agora. Tá certo. Aquele papo de boteco. De você perguntar então, assim... traz uma cerveja, pelo menos, né? Essa hora da... Aí, assim, a gente falar nessa jornada. Tudo bem, sei de onde que eu vim. Tô entendendo a jornada que eu tenho. Mas que mensagem eu deixo nesse caminho todo? Ou seja, qual é o legado que Guilherme deixa nessa história? Eu gosto dessa pergunta porque eu tenho pensado muito sobre isso, ainda mais depois como designer, né? O que eu senti com os projetos, o poder que o design teve de impactar a vida de pessoas, né? Eu ajudei pessoas, gerei emprego, gerei renda para pessoas através da inteligência criativa, né? Design é ciência. E tanto é que no meu perfil do Instagram lá está escrito design com legados. E eu conversei, nos últimos 5 anos eu vim conversando com amigos sobre isso, e hoje isso fincou muito certo, assim, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu posso sair aqui hoje, Deus me livre e guarde, e, cara, atravessar a rua, ser atropelado, a gente sabe. Por mais que a gente faça planos e tudo, a gente não sabe o dia de amanhã, o que pode acontecer. E a chuva tá para os bons e para os ruins, né? O sol tá para todos, né? E daqui a 1 minuto eu posso sair, ter um treco e, enfim, acabou. Acabou a vida do Guilherme aos 34 anos. Acabou aqui nesse plano terreno. Mas o que de fato eu tenho deixado? Eu tenho me perguntado isso. Então o que eu tenho hoje nas mãos, né? Eu vou esperar ser rico, vou esperar chegar a tal patamar, né? Essa nova geração, a geração Z, saiu pesquisas recentes falando que hoje eles pensam muito menos em ter filhos, em casar, porque eles querem chegar e ter... Eu quero dar certo primeiro o eu, né? O pessoal. E claro, eles são novos ainda, existe um processo de amadurecimento. Daqui a 5 anos, totalmente eles vão pensar diferente. O Guilherme de 10 anos atrás é totalmente o Guilherme de hoje, de 1 ano atrás, de 5 anos atrás, e vai ser totalmente diferente.
daqui a 10 anos e você deve estar flexível a mudar de opiniões, a aceitar, reconhecer os caminhos e mudar. Então eu tenho pensado muito de fato qual o legado que eu tenho deixado hoje com o meu talento que eu exerci, que eu corri atrás, que é a criatividade, que é o design, a inovação, né? O que eu posso deixar de fato através... eu tenho pensado muito sobre isso, o meu ofício, como eu posso trazer melhoria para a sociedade, para a vida das pessoas. Então, se eu for partir hoje dessa terra, eu deixei algum legado? De fato, eu acredito que sim. Talvez não como eu gostaria ainda, não no ideal que eu cheguei, mas eu acho que eu marquei de alguma forma a vida de pessoas com os projetos que eu criei, com mentorias que eu pude dar em algum momento para pessoas, em eventos, e que depois deram feedback, cara, você falou aquilo e aquilo mudou minha vida, aquilo, e sabe, isso não precisa nem ser reconhecido, não tem que sair em jornal, em capa de Forbes, não é sobre isso, sobre status, mas se você impactou um ou dois ali, já fez alguma diferença, mesmo que ela não lembre o seu nome, eu acho que isso é um propósito da vida, sabe? Acho que é isso. Agora facilitou para você. Então, assim, pô, vamos lá. Não, deu até lacrimejando aqui, real, tá? Dá uma segurada. Eu acho massa ver essa parte emocional interna da pessoa, assim, entendeu? Não, isso me comove de uma forma que às vezes a pessoa tá conversando comigo, esse negócio, do nada eu tô chorando aqui, assim, aí tá caindo. Eu acho muito, assim, essa troca, né, de experiência, eu acho legal. Então, assim, você falou aí sobre filhos, né? Até lancei a enquete esses dias no Instagram. Você tem desejo de ter filhos, Guilherme? Com certeza. Quantos filhos, assim? Eu tenho 60% de chance ainda de ter gêmeos. Mas aí você para nos gêmeos? Vai depender da experiência, né? Não sei, assim, hoje eu acho que eu não penso mais em quantidade, acho que se vier, veio, assim, acho que... Entendi. 2 eu acho que tá legal, assim, mas se vier 3, mais, vambora. Tá na moda agora no Instagram as 5 curiosidades, né, sobre você, tá todo mundo... É verdade. E eu leio de todo mundo, acho massa. E uma das minhas curiosidades é que eu tenho o desejo de ter 4 filhos. Eu venho de uma família grande, eu tenho 7 irmãos. Entre pai e mãe, né? Meu pai, assim, fora os que a gente não sabe, né? Que a gente zoa, você fala assim, pai, deve ter alguns espalhados por aí. E eu venho dessa família grande e eu gosto disso, eu gosto de casa cheia. Ao mesmo tempo que eu gosto de ter o meu espaço também, que eu acho que é normal, né? Mas eu gosto desses almoços lotados de irmãos, dessas saídas pra praia, todo mundo, mó farofada. Eu gosto dessas coisas, acho isso incrível. E a minha família toda é assim, minha tia tem 5 filhos, não sei, enfim, nem sei, perdi as contas. E eu tenho esse desejo de ter 4. E eu vi que a maioria das pessoas falaram bem assim, misericórdia, como assim 4 filhos? E a grande maioria quer ter aí seus 2, 3 filhos no máximo, estourando. Então, assim, quando eu falo em legado, eu não acho que o meu maior legado vai ser o profissional, não, apesar de eu me dedicar muito à minha área profissional. O que eu busco como legado é deixar para os meus filhos, vão ser 2, 3, 4, não sei, o que o meu pai deixou para mim, entendeu? Que é perseverança, integridade, não ter medo de correr atrás daquilo que você quer, de ter essa capacidade de ir do nada ao muito, sem reclamar, sem resmungar, sem murmurar. E é isso que eu quero deixar para eles, entendeu? Mostrar que eles... Não vou dizer que eles podem ser o que eles quiserem, porque às vezes realmente a vida vem de uma forma que às vezes não te permite ser aquilo que você quer. Mas saber que com esforço, com perseverança, você consegue alcançar níveis mais altos, entendeu? Perfeito. Então, assim, o que eu quero deixar para eles é isso. Amor, dedicação, carinho e essa garra, essa força de vontade de conseguir alcançar aquilo e serem bons naquilo que eles se propuserem a fazer, entendeu? Profissionalmente falando, eu não vou dizer que eu trabalho necessariamente com o sonho da casa própria, porque ninguém sonha em fazer um financiamento.
Você sonha em fazer um Não, financiamento? mas você sonha com a casa. Não, exatamente. Então, assim, eu sou uma facilitadora desse sonho. Então, assim, e hoje o que eu vejo, assim, que me alegra de uma forma a ponto de muitas vezes trabalhar de graça. Entendeu? De graça. Não anuncia isso. Não divulga. Corta essa parte, ó, corta. Não, assim, é o reconhecimento da pessoa e saber o quanto que a pessoa ficou satisfeita com o seu trabalho, entendeu? Em poder... Eu faço para os meus clientes, todos eles, sem exceção, eu busco fazer um atendimento diferenciado do que hoje é um despachante. Eu não trabalho só com números. Ah, passa os documentos aqui, aprovou, é isso. Eu não trabalho com isso. Eu tento arranjar soluções melhores para os meus clientes, entendeu? Porque muitos deles é realmente aquele dinheiro suadinho para pagar uma prestação e não tem entendimento de nada, não sabe que tem que ir para um cartório, que tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. Então, eu busco fazer esse atendimento humanitário, assim, bem individual, de acordo com o perfil da pessoa, para que ele tenha realmente, assim, aquela tranquilidade na hora de realizar o sonho e para poder oferecer o melhor serviço mesmo, entendeu? E quando o cliente vira para mim e fala bem assim, muito obrigado por ter feito isso, por ter me ajudado naquilo, acabou. É isso que vale. Só não vou falar que não precisa pagar, porque dia 10 tá aí pra todo mundo, os boletos chegam, entendeu? Exatamente. Mas já fiz muito pro bono. Boa. Isso aí você aprendeu na faculdade. Na Com faculdade. certeza. Essa é uma expressão que a gente aprende muito no evento. Eu acho que você... Rapidinho, se houver tempo ainda. Só um parênteses. Eu acho que é muito importante isso. Todas as áreas, independente de qual área a gente for, né? Direito, design, medicina, enfim, engenharia, psicólogo, eu acho que eu tenho pensado sobre isso. Como você pode ser um voluntário na sua área? Eu acho que ano passado eu prestei também serviço pro bonos para instituições carentes, tipo assim, não quero... Eu quero realmente doar o meu tempo, o meu ofício, de alguma forma para você, pelo menos uma vez no ano, para alguma instituição, alguma coisa, ou alguma pessoa que precise, né, no meu caso, desenvolver um produto, desenvolver uma marca e tal. Eu acho que se todo mundo, todas as profissões, e aí como pessoa individual começar a pensar assim, vai te fazer falta, vai te doer? Não vai. Né? Você está doando o seu tempo de forma aquilo que você falou, você falou perfeito aqui. É mais do que um trabalho pro bono, mas é o ajudar a pessoa, é o amor que você está passando através daquilo. Né? Essas virtudes são muito mais importantes do que qualquer coisa material, o profissional, digamos assim. Mas de fato é o impacto. Gente, e eu sou capricorniano, tá? Queria falar não, mas o coração era pra ser um pouquinho mais duro, um pouquinho mais fechado. Mas a gente sai com essa lição final, então, do voluntariado como um exercício. Eu acho que acho que o propósito do projeto é esse daqui mesmo. Falamos sobre duas pessoas, porque às vezes a gente traz para esse tipo de discussão e fala sobre os profissionais, sobre as entregas e esquece das pessoas que estão na ideia. Então o objetivo do projeto era apresentar as pessoas que estão na nossa rede. Certamente o Guilherme tem na rede dele muitas pessoas que são boas para contar a história, e aí o objetivo a gente vai deixar aqui onde estiver esse conteúdo aqui, as redes que eles derem acesso para a gente publicar, para que as pessoas se conectem a essas histórias, a esses profissionais e as soluções que temos neles. E eu vou encerrar aqui, Guilherme. Então, acho que essa parte final, entendemos onde cada um vem, entendemos um pouco mais os objetivos, mesmo que os objetivos não sejam tão materializados, eu acho que são objetivos imateriais, e deixamos um exercício para legado, que é a prática do voluntariado. Acho que é uma boa para a gente encerrar hoje. Excelente. Agradeço, Pamela. Agradeço, Guilherme, pelo tempo. A hora, como é cara, a gente nem completa uma hora para a hora não ser... Pra gente não tá dolarizado. Mas a gente cobra pro rato, tá? Nós estamos doando aqui, é um voluntariado. É voluntariado. Fale por você. Agora tá registrado. Agora fale por você. Aquela câmera ali, registrou esse voluntariado. Valeu, galera. Obrigado. Show. Acho que é assim que a gente encerra. Imagina, Gratidão. obrigada a você. Valeu. Produção de podcast Fervo Digital.